TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Quais dificuldades que o TDAH ele pode afetar na vida, por exemplo, escolar, acadêmica ou mesmo profissional do indivíduo? Né? O que a partir dos sintomas pode acontecer com a pessoa TDAH? A dificuldade inicial de se conectar aos pais influencia muito na relação dos pais com os filhos. Outro dado aqui é que talvez na psiquiatria seja um dos mais genéticos que a gente tem. Que a gente fala que se você tem um pai ou uma mãe com TDAH, a probabilidade da criança ter é de 40%. Né? Imagina pais com TDAH tendo filhos com TDAH de um padrão hiperativo, né? Então eleva muito o estresse, dificulta muito esse entrosamento, pode influenciar muito na questão social, começa a partir daí. Influencia na impulsividade, na tendência ao tédio, na busca por adrenalina, né? E aí a busca por adrenalina pode causar até consequências mais graves, né? Sim. Acidente, carro, querer correr, querer pular, querer... Sim, já tem de mãe com TDAH que esqueceu o filho dentro do carro. Debaixo do sol quente, ali com o carro fechado e tudo, por algumas horas. Entendi. Né? Esqueceu o filho bebê ali, não foi culpa, eu digo assim, não foi intencional, nem que ela seja uma mãe ruim, mas assim, influencia muito na qualidade de vida como um todo, na esfera social, e não é só a esfera acadêmica. Inclusive, muitas vezes, assim, é mais comum eu atender adultos que estão profissionalmente se sentindo satisfeitos, realizados, ou academicamente se sentindo satisfeitos, e a gente trata, até mais comum eu tratar das outras esferas da vida. Mas da esfera social, ou da organização do dia a dia, ou mesmo na questão do estresse, da ansiedade, das preocupações, às vezes um pensamento que ele fica remoendo ali, que ele não consegue parar de pensar naquilo para aproveitar outras coisas do dia a dia, em determinadas situações ou fases da vida. Então, não só se extravasa a questão da concentração, e eu cito aqui meio acadêmico ou profissional, mas predispõe a impulsividade, a dificuldade de autocontrole, né? Muitas vezes o arrependimento, a culpa, a frustração. Então, tem diversas formas que podem impactar, né? Com certeza. E com relação a algumas estratégias que a pessoa pode buscar paralela ao tratamento, que pode melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente com TDAH. Controle do ambiente, né? Redução de estímulo do ambiente. Alguns eu sugiro programar a adrenalina dele. Como é que é isso, doutor? Como é que eu vou programar minha adrenalina? Bom, eu atendo gente que não consegue morar num local só, que de 3 em 3 meses está se mudando. Tá mudando, não aguenta, o tédio lá não aguenta. Eu atendo gente, já teve gente, por exemplo, que se queixou. A queixa é que eu não consigo ficar sentado ali na reunião familiar, eu vou correr com os cachorros. Né? Assim, eu sempre não consigo Isso ficar... dá um impacto social, porque vai correr com o cachorro, ou seja, dá aquele alívio, a pessoa desestressa, mas aí ela perdeu o evento social. Sim. E aí ela vai sendo esquecida, vai sendo preterida. Sim, imagina que você vai fazer uma viagem. Imagina, por exemplo, outro dia eu atendi uma senhora, 60 anos, com TDAH, e ela falou, eu até queria viajar com as minhas amigas, mas eu não dou conta de ficar sentada ali no restaurante como elas querem. Ou seja, você tem essa dificuldade de conexão social, vivendo as coisas da forma como você gostaria de viver. Sim, no caso dela é uma dificuldade de ficar quieta. Ela queria... E as outras querem ficar quieta para viver ali o momento, e ela tá em outro planeta ali, né? Sim. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, que esse tipo de coisa não sou eu quem defino. Isso eu respeito muito o que a pessoa me traz como sendo a vontade dela. É muito importante a pessoa se conhecer também, né? Sim. Para essa era um problema não conseguir ficar sentada com as amigas, mas para outras pessoas pode não ser, tá tudo certo. Entendeu? Aí é que vai entrar os o nível de prejuízo que ele pode causar, né, doutor? Sim,
que é algo, uma percepção muito pessoal. E você acha que o TDAH tem alguma relação com o sono da pessoa? E qual? Sim, eu acredito que sim. Uma das coisas que eu mais vejo é insônia influenciada pelo TDAH. Insônia influenciada pelo TDAH. Ele predispõe a ter distúrbio do sono, né? Principalmente insônia inicial, porque as pessoas têm dificuldade de relaxar. Logo, elas vão ter dificuldade de relaxar também para dormir. E isso perturba a vida do TDAH, sabe? Eu já tive episódios gigantescos de insônia. Eu acho que são fases da vida, pelo menos que eu percebi. Mas nas fases que eu estava com insônia, sabe como eu sentia com o meu sono? O meu sono funcionava como um avião arremetendo. Então, assim, quando o avião pousa, eu dormi. Aí ele tá quase pousando, ele e some. Então, assim, eu tô cansado, eu tô com sono, eu vou pra cama, pô, beleza, chegou a hora de dormir, desligo a luz e tal. Aí, na hora que eu tô ali no silêncio, quando eu tô quase dormindo, tem alguma coisa que sobe, que aí eu desperto de novo. E aí demora, sei lá, uns 40 minutos pra conseguir ter sono de novo, às vezes até mais. E nisso aí vai rolando noite adentro. Sim. Já percebeu isso com um paciente assim? O que você pode acreditar que possa ser? É muito comum. Às vezes de preocupações corriqueiras atrapalharem o sono, que é algo que eu não esperaria, né? Mas é muito comum não conseguir parar de pensar, o pensamento ficar acelerado e múltiplo, e isso atrapalhar o sono. Acho que é talvez uma das queixas mais comuns. Às vezes simplesmente pensando no que vai fazer no dia seguinte. É dormir e pensar com aquele mesmo tópico, aquele mesmo pensamento, né? Sim. Tem a questão dos estímulos hoje em dia? Tem. Mas quando a gente está falando de alguém com TDAH, vai para a praia para ver se desacelera. É verdade. Não tem meio que um lugar que, aqui você tá quietinho, aqui tudo é perfeito. Não, vai para a fazenda sem eletrônica e vamos ver se a mente vai desacelerar. Acho que fica até pior, fica mais ansioso. Então, assim, esse controle ele é um pouco mais difícil. Ele acaba atrapalhando o sono, com certeza. Acho que é uma grande causa. E aí, com o sono ruim, você já tem uma predisposição para ter um dia mais ansioso e menos disposto. Com relação ao gênero da pessoa, né? Masculino ou feminino, você acredita que existe uma diferença? Os estudos falam, a sua percepção fala sobre diferença nos tipos de TDAH entre homens e mulheres, alguma coisa assim? É mais ou menos 50%, 50%. A gente até tem alguns livros mais anteriores, que falavam que as mulheres teriam uma tendência a ter um padrão mais desatento e os homens uma tendência a ter um padrão mais hiperativo. Isso caiu por terra, então? Caiu por terra. Tem algumas coisas assim que fazem alusão ao hormônio sexual, a testosterona, como predispondo a um pouco mais de hiperatividade, mas não é algo muito definido, muito estabelecido, e com certeza a gente vai ter uma influência psicossocial, cultural importantíssima nisso. Então, eu também cito que, assim, não é que as mulheres são menos hiperativas, mas algumas vezes elas são mais reprimidas quando elas são menores. Porque eu já ouvi falar também que você sente a hiperatividade mental, nem sempre motora. Sim. E isso, de modo geral, é muito comum nos adultos, seja homem ou mulher. Eu costumo dizer também que, assim, não é muito comum você ver adulto correndo, subindo as coisas. Às vezes até vê, mas não é muito comum, né? Realmente é mais criança que faz isso. Sim. Mas de todas as funções cognitivas, o pensamento ele costuma se acelerar. De todas as funções que o cérebro coordena, o pensamento costuma ficar acelerado e, às vezes, isso dá até um travamento ali, uma dificuldade de iniciar a tarefa motora no adulto. Entendi. Cara, que complexo, né? Lidar com TDAH é um negócio assim que deixa ser doido. Até para se entender dá trabalho, né?